Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, todos e todas, ao webinar por Mais Autoras Negras, a importância da inclusão de obras de autoras negras nas bibliotecas. É uma satisfação imensa ter vocês aqui, a gente está muito feliz com isso, com esse dia. Bom, meu nome é Karine Souza, eu sou estudante de letras, técnica em biblioteconomia e uma das idealizadoras do projeto Mulheres Negras na Biblioteca. Esse seminário será mediado por mim, pela Beatriz Nogueira, graduanda em biblioteconomia, e pela Juliane Souza, graduada em letras, jornalista e produtora cultural. Juntas formamos o coletivo Mulheres Negras na Biblioteca. Bom, a ação é uma realização de parceria entre o coletivo Mulheres Negras na Biblioteca, o programa VAI, da Secretaria Municipal de Cultura, e o CISEB, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerido pela SP Leituras. Para este webinar, tivemos 541 inscritos de 158 municípios brasileiros, de 24 estados. Gente, o coração quase sai pela boca. Bom, agradeço a equipe responsável pela realização dessa atividade: Juliane Souza, Beatriz dos Santos, Giovana Santana, Vanessa Souza, Juliana Figueiredo e Jaiane Batista. Agradeço muitíssimo... Agradeço muitíssimo nossas convidadas, Neide Almeida, Francilene Cardoso e Charlene Lemos, pelo convite e pela parceria. Muito obrigada também ao Charles Labeta e a Mildes Ribeiro, nossos intérpretes de Libras. Desde agora, agradeço a compreensão para eventuais questões técnicas que possam acontecer. Bom, um questionário de avaliação, o certificado e indicações das convidadas e mediadoras serão enviados por e-mail até a próxima sexta-feira. Nossa comunicação para perguntas sobre as falas das convidadas será exclusivamente pelo ícone QIA, que aparece com um símbolo de 2 balões na barra de ferramentas. E para enviar sua questão, coloque seu nome, sobrenome, cidade, estado e a quem ela se dirige. Comentários gerais ou dúvidas técnicas devem ser enviados pelo chat, também com acesso na barra de ferramentas. Bom, esse seminário terá a seguinte dinâmica. Na primeira hora, vocês conhecerão um pouco da trajetória do projeto Mulheres Negras na Biblioteca e das convidadas dessa mesa de debate. Em seguida, nós faremos uma rodada de perguntas às palestrantes. Depois disso, serão respondidas algumas perguntas do chat, que serão selecionadas pela equipe SP Leituras. Então, vocês já podem ir deixando as perguntas de vocês aí no chat. E, por fim, depois disso, nós faremos as considerações finais. Bom, agora a Juliana vai colocar uns slides aí com algumas fotos da trajetória do projeto Mulheres Negras na Biblioteca. E eu peço licença, para quem ainda não conhece o projeto, para eu contar a nossa história aqui. Tudo bem? Bom, Mulheres Negras na Biblioteca é um projeto de incentivo à leitura de obras de autoras negras que reivindica a presença dessas obras nas bibliotecas. A nossa história nasce em 2016, no curso técnico de biblioteconomia da ETEC Parque da Juventude, em que eu era aluna. Bom, na primeira aula dentro da biblioteca da escola, eu pude notar que não havia obras de autoras negras. Então, decidi convidar a Laís Ellen, hoje estudante de biblioteconomia na UFSCar, a Andresa Rocha e a Yara Moraes. Yara, hoje responsável pelo perfil Lugar de Livros, que indica obras de literatura infantil de autores e autoras negras. Bom, nós éramos as únicas negras numa turma de 40 alunos. Pois bem, convidei elas para uma ação que pudesse mudar a realidade daquela biblioteca e, para minha sorte, elas toparam.
Juntas, então, decidimos realizar uma publicação nas redes sociais pedindo doações de livros de autoras negras para a biblioteca da escola. E funcionou. Recebemos algo em torno de 20 livros vindos de diversos lugares. Depois disso, realizamos dentro da biblioteca 3 dias de eventos. Depois disso, realizamos dentro da biblioteca 3 dias de eventos de incentivo à leitura de obras de autoras negras. Isso porque nós entendemos que não bastava apenas os livros estarem no acervo, eles teriam que ser lidos. Portanto, essas ações eram para chamar a atenção dos alunos da escola para a existência dessas autoras e suas obras. A primeira ação, nesse sentido, foi colar cartazes com mini biografias de autoras negras por todo o prédio. Depois disso, fizemos 3 dias de evento. No primeiro, levamos a escritora Miriam Alves para bater um papo sobre a trajetória literária dela com o público. E no segundo dia, recebemos a escritora Bianca Santana, que falou sobre o livro dela, Quando Me Descobri Negra. No terceiro dia, fizemos o Sarau Poetas Pretas, distribuindo poemas de autoras negras para o público recitar. O resultado dessas ações foi uma lista de espera para a retirada dos livros de autoras negras na biblioteca. Bom, depois disso veio o TCC, em que tínhamos que produzir um artigo em grupo. Então, como não poderia deixar de ser, escolhemos defender a importância da inclusão de obras de autoras negras nos acervos das bibliotecas públicas municipais de São Paulo, usando como principal referência bibliográfica o artigo A Biblioteca Pública na Reconstrução da Identidade Negra, de 2011, de Francilene Cardoso. Bom, durante a pesquisa, fizemos um levantamento no acervo do Sistema Municipal de Bibliotecas, com base numa lista de autoras negras, e detectamos, como era de se esperar, uma escassez. Após isso, enviamos um questionário para as bibliotecas buscando entender o que pensavam os profissionais desses espaços a respeito da escassez de obras de autoras negras nos acervos. Entre as respostas que recebemos, havia uma que predominava: não existe demanda. Apesar de sabermos que a raiz do problema é o racismo institucional, que impede que os responsáveis pelo desenvolvimento de coleções pensem na inclusão dessas obras nos acervos. Apesar de sabermos disso, enxergamos nessa resposta desculpa da falta de demanda uma brecha para a entrada de livros de autoras negras nas bibliotecas. Então, foi aí que decidimos dar continuidade ao projeto, realizando ações de incentivo à leitura de obras de autoras negras e orientando as pessoas a sinalizarem às bibliotecas o interesse pela leitura dessas obras. Ou seja, decidimos criar, aumentar, sinalizar a demanda, conscientes do poder das ações culturais e tendo as listas de novas aquisições em que as solicitações dos usuários podem ser atendidas, como uma porta que empurraríamos com a força do nosso público para a entrada de mulheres negras nas bibliotecas. Bom, de lá para cá, o Mulheres Negras na Biblioteca vem realizando diversas atividades de mediação de leitura de obras de autoras negras, dentro e fora das bibliotecas, em qualquer espaço que a gente consiga ocupar. Onde tiver pessoas, a gente vai lá, pega na mão, como diz a Julie, e convida para ler um texto. E quando dá, a gente faz parceria com editoras e distribui livros nos clubes. Também corremos atrás, né, de recursos com instituições públicas e privadas, né, para conseguir realizar as atividades. Em 2019, por exemplo, o projeto Mulheres Negras na Biblioteca foi contemplado pela segunda vez no edital do VAI, Programa de Valorização de Iniciativas Culturais da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Bom, a proposta que enviamos consistia em realização de clubes de leituras em bibliotecas do centro da cidade de São Paulo, uma vez que, no ano anterior, nós havíamos realizado atividades de mediação de leitura na região norte. Desta vez, escolhemos o centro por ser um espaço de trânsito comum às pessoas de todas as regiões da cidade.
Além disso, tínhamos em mente a simbologia de retirar essas autoras da margem e levá-las para o centro. A ideia era fazer uma temporada de 3 clubes, sendo o último com a presença de uma escritora negra. Isso seria em 4 bibliotecas do centro, além do evento final, voltado para os profissionais de bibliotecas. Porque acreditamos que um evento como esse, de hoje, pode plantar uma semente de mudança no terreno da biblioteconomia e colher a diminuição do racismo dentro e fora das bibliotecas. Pois quanto mais profissionais dessa área passem a ter consciência da importância de se fazer um reparo social, oferecendo a visibilidade que foi negada às mulheres negras no meio literário, mais chegaremos perto de uma sociedade justa. Esse evento de hoje estava previsto para o mês de abril, de forma presencial, porém, fomos interrompidas pela necessidade do isolamento devido à pandemia da Covid-19. Justo na semana em que realizaríamos o último clube na última biblioteca. Ficamos muito tristes com tudo isso, mas agora estamos tendo essa oportunidade incrível de estar aqui com pessoas de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, quem sabe, né? E é isso, né? O lado bom da internet é que ela rompe com as fronteiras e a gente pode ter um maior alcance. Por isso hoje a gente está aqui com o coração quentinho, cheio de alegria e esperança, né? Dos resultados desse seminário. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Júlia dar continuidade. Isso, agora está todo mundo me ouvindo e vendo? Então tá bom, gente. Faço parte do projeto Mulheres Negras na Biblioteca, como a Karine contou a história do projeto, que já vem aí há mais de 3 anos desenvolvendo as suas ações. E é importante a gente pensar o porquê do espaço da biblioteca, né? Por que nós estamos reivindicando este espaço da biblioteca? É importante a gente pensar que nós vivemos em um país em que invisibiliza e desconsidera toda a produção intelectual de pessoas negras. Qualquer tipo de produção, em qualquer área que for, essas pessoas são invisibilizadas, são sempre colocadas à margem. E a biblioteca não fugiu dessa lógica, porque vivemos em um país racista. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar e admitir é isso, para a gente poder resolver, de fato, um problema que nós vivemos nos espaços das nossas bibliotecas. Nós estamos falando aqui, a princípio, das bibliotecas públicas, né? E por que, então, nós defendemos este espaço como espaço que precisa mudar essa realidade, como espaço que precisa, digamos que, se enegrecer, se empretecer. Eu vou trazer aqui uma reflexão para vocês da escritora Conceição Evaristo, que ela diz o seguinte: se não lemos todos os passos criativos de uma nação, estamos lendo uma nação em pedaços, estamos lendo uma nação incompleta. Então é importante a gente pensar que nação é essa incompleta que nós estamos lendo, que nós não estamos tendo acesso. Hoje, segundo o IBGE, a população negra brasileira, ela soma mais de 54% da população. Então, só esse número já é o suficiente para a gente pensar em toda a problemática social que nós vivemos, não só hoje no nosso país, né, que sempre vivemos neste país. Então, são 54% da população que não está representada dentro das bibliotecas, das universidades, na política, nos espaços de poder. E aí, o projeto escolheu e pensou em focar nas bibliotecas como mais um desses espaços que precisam se repensar e pensar a sua produção a partir da produção intelectual de pessoas negras. Porque, sim, as autoras existem, elas estão vivinhas da Silva, e elas estão no nosso dia a dia. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: por que nós, como leitores, por que nós, como educadores, por que nós, como bibliotecários, não lemos essas autoras, não conhecemos essas autoras,
não conhecemos essas obras, nós vamos às livrarias e nós não encontramos essas autoras, nós vamos às bibliotecas e nós não encontramos essas autoras, nós vamos nos espaços literários que têm eventos e nós não encontramos essas autoras. Por que nós não encontramos essas autoras? Porque elas não existem? Não. A gente já sabe muito bem que elas existem e elas produzem muita literatura. Nós é que não conhecemos. E aí, para a gente aprofundar um pouco nessa nossa primeira reflexão, eu vou citar aqui um trecho do livro O Negro na Biblioteca, este livro aqui, de uma das nossas convidadas, que está hoje conosco compondo essa mesa e esse debate, que é da Francilene Cardoso. E na página 28, a Francilene diz o seguinte: o profissional da informação, bibliotecário, como sujeito do processo da organização, preservação, disseminação da informação e da valorização da informação, deve estar atento e informado a respeito das ideologias e estereótipos vinculados nesses livros, desenvolvendo um trabalho questionador e crítico com seus usuários, o que muitas vezes temos que buscar fora da nossa formação. E aí a gente tem que pensar que isso não está dado para a gente, né? Quem se forma em letras, quem se forma na área da educação, na área da biblioteconomia, nós sabemos disso, isso não está dado, né? A gente vai para as universidades, a gente não encontra com esse tipo de conhecimento. E aí o que a Franciele vem dizer é isso, a gente tem que ficar atento e buscar essas informações. A gente tem que buscar essa pesquisa, porque nós vivemos em um país que toda a sua formação, todos nós fomos formados a partir de uma perspectiva muito eurocentrada. Então, é essa perspectiva que está em todo o nosso processo de formação. Entendendo isso, a gente tem que olhar para essas estatísticas, olhar para a nossa população e começar a se perguntar. Acho que essa é a primeira parte desse processo de mudança. É perguntar por que não tem obras de autoras negras nessa biblioteca? Por que eu, como professora de ensino fundamental e médio, não leio e não ofereço para os meus alunos obras de autoras negras? Por que eu não conheço essas autoras? Por que eu nunca li uma autora negra? Então, a partir dessas reflexões, a gente acredita que elas vão levar a gente para uma mudança e para as possíveis respostas, né? Porque, como é um processo de construção de educação, a gente também vai continuar, né, nesse processo de reflexão e de se perguntar o porquê nós não temos esses acessos. E o que muda quando a biblioteca passa a oferecer essas obras, quando a biblioteca passa a ser uma mediadora a partir dessas reflexões, né? A gente tem que pensar que menino e a menina preta em bairros de periferia que tem interesse por ler e que quer buscar na leitura, ela só tem o espaço da biblioteca como esse espaço que pode oferecer esse tipo de conteúdo para ela. E lembrando também, gente, que nós não somos ingênuas, a gente sabe que vivemos em um país que não lê, em um país que está num processo de educação e de reflexão sobre qualquer tipo de conteúdo, né? Então, quando a gente fala do campo da literatura, a literatura é um lugar que muitas vezes foi colocado muito longe da gente, né? Distante da nossa realidade, dos nossos interesses. Então, sabendo disso, a gente precisa, a biblioteca é sim esse espaço de mediação desses conteúdos e também de formação de leitor, que é o trabalho que o projeto Mulheres Negras na Biblioteca vem fazendo a partir das leituras de obras de autoras negras. As ações acontecem dentro das bibliotecas para levar as pessoas para este espaço da biblioteca e para ler junto. A biblioteca precisa se responsabilizar nesse processo de mudança, porque é lá que estão as obras, é lá que aquele menino, aquela menina preta vão ter acesso, apesar de toda a burocracia que a gente sabe que é para, por exemplo, alugar um livro, ter acesso ao livro na biblioteca, mas ainda assim
é ali que ele pode ter acesso a um livro que às vezes ele não tem um dinheiro de R$ 30, de R$ 40 para pagar por esse livro ou por essa obra. Então, a biblioteca ela é fundamental nesse processo de mudança no qual nós estamos propondo aqui para vocês a partir dessa reflexão, né? E aí cada profissional, seja bibliotecário, seja formador de opinião, seja educador, vai pensar meios e estratégias para desenvolver uma reflexão e mediação da leitura e apresentação dessas obras para esse público, que é a maior parte da nossa população. Precisamos ler essas autoras e precisamos pensar o nosso país a partir da perspectiva dessas autoras. Dito isso, eu vou apresentar quem hoje compõe a mesa com a gente para fazer esse debate da importância da inclusão de obras de autoras negras nas bibliotecas, né? Nós temos a Francilene Cardoso, que é autora deste livro aqui, O Negro na Biblioteca. A Francilene, ela é bibliotecária, professora e feminista negra, graduada em biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão, possui mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense, especialização em História da África e do Negro no Brasil pela Universidade Cândido Mendes. E doutorado na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é autora do livro Negro na Biblioteca, que eu já mostrei para vocês, Mediação da Informação para a Construção da Identidade Negra. Este é o nome do livro. Uma versão parcialmente modificada de sua dissertação de mestrado, A Biblioteca Pública na Reconstrução da Identidade Negra. Além disso, ela é coordenadora do Grupo de Estudos Feministas Negros, Marielle Franco, e da livraria Lequite, voltada para a produção e difusão de literatura preta feminista em São Luís do Maranhão. E agora, Neide Almeida. A Neide Almeida, ela é socióloga, mestra em linguística e especialista em gestão cultural contemporânea. A Neide publicou em 2017, gente, a Zine Nambuê, pela Morizines, e em 2018 o livro Nós, 20 poemas de uma oferenda, pela Ciclo Contínuo Editorial. Ela tem publicado poemas e crônicas em diversas revistas e antologias. Entre elas, em 2018, Um Girassol nos Teus Cabelos, poemas para Marielle Franco, organizado pelo Mulherio das Letras e publicado pela Quintal Edições. E em 2019, Nossos Poemas Conjuram e Gritam, organizado por Lube Prates e publicado pela editora Quelônio. A Neide também coordenou em 2013, de 2013 a julho de 2019, o Núcleo de Estudo do Museu Afro Brasil. Atualmente, ela coordena a coleção Insurgências da Pólen Livros e integra o Conselho Consultivo do Instituto Ruth Guimarães. E a nossa última convidada é a Charlene Lemos. Ela é graduada em Biblioteconomia pela Unesp, ela é mestre em Ciência da Informação pela ECA USP e diplomada em Gestão de Bibliotecas Públicas pela Universidade Alberto Hurtado, no Chile. Ela coordenou a Biblioteca Pública Maria Firmina dos Reis e atualmente ela é coordenadora da Biblioteca Pública Raul Bopp, aqui em São Paulo, ambas da Prefeitura de São Paulo, e docente no curso de pós-graduação em gestão de bibliotecas escolares. A Charlene atua na área de ciência da informação, com ênfase em cultura e informação, e organiza eventos literários culturais com foco na participação comunitária, formando redes com o território local. Então, porque cada uma dessas pesquisadoras e autoras foram convidadas para participar desse debate. A Francilene, porque é uma pesquisadora e uma bibliotecária na área da biblioteconomia e na área da informação, que vem trazer uma pesquisa muito importante que ela realizou em uma biblioteca pública no Maranhão, para a gente ter uma noção da realidade dessa biblioteca, que é praticamente a realidade da maior parte das bibliotecas públicas do nosso país. A Neide Almeida, que é escritora,
poeta e também tem uma vasta experiência em ações dentro da biblioteca. E uma escritora e uma autora, para quem nunca conheceu uma autora negra e nunca leu uma autora negra, então estamos aqui apresentando a Neide e a Francilene para vocês conhecerem. E a Charlene Lemos, que é o que a gente chama de uma verdadeira aliada nesse processo de tornar a biblioteca pública um espaço para todas as pessoas, ou seja, um espaço em que a maior parte da nossa população, que soma, vou repetir de novo esse dado, mais de 54% que são pessoas negras, tornar esse espaço para essas pessoas, que essas pessoas se sintam de fato representadas nesse espaço. Então, a Charlene é uma bibliotecária que a gente conhece o trabalho já há muito tempo e sabe da atuação dela dentro das bibliotecas para tornar esse espaço, de fato, acessível e acolhedor para todas as pessoas negras. Então, neste primeiro momento, eu gostaria que as nossas convidadas, começando pela Francilene, falasse um pouco das suas trajetórias nesse sentido e a relação de cada uma com a biblioteca, como que vocês têm observado este espaço a partir do momento que vocês decidiram, né, olhar para a biblioteca como esse espaço de formação, mas que precisa dessa crítica neste momento para realmente ser um lugar que a gente acredita que a biblioteca pública deve ser. Então, cada uma falar um pouco da sua trajetória e da sua relação com a biblioteca. Vamos prosseguir, então, gente, com a Neide Almeida, que é escritora e também tem uma vasta experiência na área da biblioteca, processo de formação também de professores e de ações nesse espaço da biblioteca. Neide, então, está com você falar um pouquinho dessa tua experiência, tanto no espaço da biblioteca, também como autora, né, que publica e que tem os seus textos, e que, no entanto, está aí nesse processo de fazer com que as suas publicações cheguem até as pessoas, né? Ok, obrigada, Julie. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Também começo agradecendo, em especial, a Julie e a Karine pelo convite, né, para participar desse evento tão necessário, tão fundamental. Agradeço também às leituras, ao CISEB, enfim, a todos e a todas que de alguma forma se empenharam e tornaram possível esse encontro hoje, né? Um agradecimento também especial aqui ao Charles e a Mildes, muito importante também que a gente tenha essa possibilidade de chegar às pessoas que precisam da interpretação em Libras. Agradeço a participação das 253 pessoas que estão aqui conosco nesse momento. Bem, eu vou tentar organizar esses 10 minutos em digamos, três tempos, né? E a minha fala acho que vai dialogar bastante com o que a Karine, a Julie já disseram e com a fala o começo da fala da Francilene. A minha experiência com a leitura começa muito cedo. Eu sempre fui muito interessada na leitura, sempre fui muito curiosa. E a minha experiência começa na escola pública, ou melhor, ela começa no espaço familiar. Meu pai, leitor da Bíblia e de livros de interpretação de sonhos. A minha mãe, leitora de revistas. Então, embora eu ainda fosse muito pequena, a leitura, de alguma forma, estava presente nas mãos dos meus pais. Isso foi fundamental para mim, porque a escola pública e a biblioteca pública, que também foram fundamentais na minha formação, hoje eu posso olhar para elas e entender isso, era uma escola e uma biblioteca profundamente marcada, primeiro, pelo processo da ditadura militar. A minha infância, a minha adolescência e parte da minha juventude foram vividas no contexto da ditadura militar. Isso marcou muito fortemente, né, todas as instituições,
as instituições escolares e culturais não fugiram disso, né? E hoje também eu consigo perceber o quanto o racismo marcava profundamente esses espaços. Claro que eu não tinha consciência disso na minha infância, e eu fui profundamente apaixonada pela biblioteca escolar, embora eu não tenha nenhuma lembrança da minha biblioteca escolar, eu não tenho ideia de como era esse espaço, mas eu me lembro de um contato que foi maravilhoso com os livros na escola. E muito cedo eu costumo dizer que eu ganhei de presente a biblioteca municipal, né, da região que a gente morava. Nós fomos criados na Zona Leste, eu frequentei muito a Biblioteca da Penha. E a biblioteca, naquele momento, era um espaço que era, infelizmente, hoje eu penso, era quase exclusivo meu. Era uma biblioteca que eu raramente encontrava alguém naquele espaço. E também uma bibliotecária, naquele momento eu não lembro de nenhum bibliotecário, uma bibliotecária, que era uma pessoa que, na verdade, tomava conta do espaço, né? Eu ia com tanta frequência à biblioteca que, muito rapidamente, a bibliotecária me liberou o espaço para o espaço que era, digamos, para adultos, né? Essa oportunidade que eu tive quase por acaso, ela provocou em mim um efeito que eu agradeço muito até hoje, que foi a possibilidade de estar em contato com todos os livros que existiam naquela biblioteca, sem nenhum tipo de restrição. Então, eu caminhava muito pela biblioteca, olhando os livros pela lombada, e era assim que eu fazia a minha escolha. Isso foi muito importante, isso foi fundamental. Uma relação com os livros que eu não havia interdições. Então, a biblioteca se constituiu como um espaço fundamental para a minha formação como leitora. Entretanto, nesses espaços, eu não tenho nenhuma lembrança, né, de até mais ou menos os 11, 12 anos de idade, ter ouvido falar de um autor ou de uma autora negra. Eu já tinha ouvido falar de alguma forma de Machado de Assis, de Lima Barreto, mas eu nem desconfiava da origem desses autores. Mais ou menos nessa idade eu ouvi uma notícia que me deixou absolutamente fascinada, que foi no dia da morte da Carolina Maria de Jesus, que eu soube que havia morrido uma escritora negra, o que para mim foi algo quase inimaginável. As mulheres negras do meu imaginário eram as mulheres da minha família, minha mãe, minha tia, mulheres que estavam no entorno, que ocupavam todas elas lugares como o lugar da empregada doméstica, da lavadeira, da costureira, da bordadeira. Que bom que tenha sido assim, mas eu recebi com muita surpresa o fato de que existia uma autora negra e, surpresa maior ainda, saber que essa autora era uma autora que morava numa favela, né? E que tinha se alfabetizado e que tinha se constituído como escritora por sua própria conta e risco, né? Depois disso, durante muito tempo, essa figura de autora, e mesmo de autor negro, ficou ausente da minha vida por muito tempo, não sei dizer quanto tempo, mas por muito tempo. Aqui eu já faço uma primeira parada para dizer que é dessa experiência, né, o reconhecimento dessa experiência marcada pela ausência e pela escassez, ela marcou profundamente a minha formação como leitora e marcou também profundamente a minha formação como sujeito, né? A formação da minha subjetividade, a minha formação como mulher, a minha formação como mulher negra. O meu imaginário, durante muito tempo, excluía não só a possibilidade de autoria negra, estou focando aqui a questão da autoria porque é o nosso tema, mas o meu imaginário, durante muito tempo, ficou muito interditado pelas possibilidades que estavam colocadas para uma menina, para uma jovem, para uma mulher negra, né? E também os espaços, né? Então, o espaço escolar
é uma reflexão que eu gostaria de trazer. O espaço escolar naquele momento, né, no momento em que a ditadura de 64 vigia em nosso país, ele não era um espaço, nem a biblioteca nem a escola, não eram espaços pensados para pessoas negras. Então, se a gente pensar de alguma forma, se ele não era pensado para pessoas negras, né, talvez fizesse sentido, desculpem, talvez fizesse sentido a ausência dessas publicações, né? Aí eu gostaria de pensar o hoje. Hoje as escolas públicas, as bibliotecas públicas, elas recebem, eu não tenho dados, mas elas recebem um número muito grande e provavelmente uma maioria, se a gente considerar o perfil da nossa população, de estudantes, de pessoas negras. E pensar que até hoje, em alguma medida, essa ausência de autoria negra prevalece nesses espaços, é algo muito preocupante e que precisa nos levar a refletir sobre o fato de que essa ausência é parte de um projeto. É parte de um projeto que define quem pode, quem não pode estar nos espaços, quem pode, quem não pode escrever, quais são as figuras legítimas, as vozes legítimas, as falas legítimas, né? E isso é muito grave. É muito grave, acontece na nossa formação, no começo da nossa formação, né? E continua muitas vezes na nossa formação acadêmica, na nossa formação profissional, como já foi mencionado aqui, né? Então, ao longo da minha formação acadêmica, também, no momento inicial, foram poucas as oportunidades de contato com essa produção. Esse contato veio, sobretudo, pelos movimentos, né? Movimento cultural, movimento popular, movimento sindical, movimentos negros, que abriram portas para o contato com essa produção negra, né? Produção de autores e autoras negras, tanto no campo da literatura, como também pensando uma produção teórica, que também é fundamental, né? Também é muito fundamental. Eu passo daí para falar sobre a minha experiência profissional, né? Essa paixão pela leitura e, ao mesmo tempo, essa percepção da ausência, da escassez da leitura, e aí da leitura de uma forma geral, né? Como a Julie bem mencionou aqui, a gente sabe o quanto a questão da leitura ainda é um desafio para nós, né? Então, muito cedo eu me envolvi nos processos de formação de leitores, né? E nesse processo de formação de leitores, com esse contato, sobretudo com movimentos negros, né, me veio muito fortemente essa percepção de, eu estou falando de escassez para ser generosa, mas praticamente da ausência, né, desses escritores e escritoras negras nos nossos repertórios, nos nossos acervos, né? Isso fez com que da sociologia eu acabasse indo para a linguística, tentar me apropriar desse campo do conhecimento para poder pensar de uma forma mais qualificada nas questões da leitura e da escrita, né? E com isso eu acabei realizando diversas ações nesse campo da formação de leitores, da formação de mediadores e gestores de espaços de leitura, e uma experiência que eu tive ao longo de 7 anos, pelo programa Prazer em Ler, que na época do Instituto CIA, eu tive a oportunidade de acompanhar a organização de espaços de leitura, de bibliotecas comunitárias, de projetos de leitura. Nessa experiência, a gente começou a fazer uma reflexão a respeito do que se pensava como acervo que deveria compor esses espaços de leitura. E nesses espaços a gente começou a fazer uma reflexão sobre a necessidade de garantir a presença de escritores e escritoras negras nesses acervos, né? Então, durante 7 anos, eu pude, no Instituto, por essa experiência no Prazer em Ler, e é algo que eu continuo, que eu trago para a minha vida, a gente pensar organização de acervos, né? Garantindo a diversidade de autoria, de regionalidade, a presença de autores e autoras, né? Se a gente parar para pensar, se vocês que estão aqui nos ouvindo pensarem quantos autores,
quantos escritores vocês lembram e vocês conhecem, já leram, e quantas autoras, é possível que vocês percebam um número maior de escritores, pelo menos num primeiro momento. Se vocês pensarem em escritores e escritoras negras, é possível, é provável, eu acho, que esse número se reduza, né? Se vocês tentarem lembrar aqui, sei lá, 20 autoras negras, talvez vocês tenham de parar um tempo maior para chegar a esses nomes, né? Então, a gente passou a desenvolver toda uma reflexão e pensar critérios de constituição dos acervos, né? Critérios que garantam que a cada gênero que a gente leve para uma biblioteca, para um espaço de leitura, que a gente tenha escritores e escritoras, escritores brancos, escritores negros, escritoras brancas, escritoras negras, né? E, para além disso, é preciso que se conheçam essas autoras. Logo aqui no comecinho, alguém disse, bom, eu tenho vários livros na biblioteca, mas eu não sei se são escritoras negras ou não. Não, nós não sabemos, porque isso não faz parte da nossa formação, né? Todos nós fomos formados, como a Julie também mencionou, a partir de uma perspectiva eurocêntrica, e nessa medida, nós fomos formados em muito, né, em boa medida, para garantir a manutenção do racismo, né? Independente de nós sermos brancos ou de nós sermos negros. Então, este movimento da gente identificar essa ausência, identificar essa escassez, né, e se propor a transformar, exige um investimento grande pessoal, da gente conhecer, né, essas obras, esses autores, mas deve implicar também investimentos institucionais. É importante que as escolas façam esse movimento, que as bibliotecas como instituições façam esses movimentos, que essas questões entrem nas políticas públicas, né? Só assim a gente vai ter a garantia, por exemplo, de que livros de autoras negras, autores negros, sejam comprados, né? Se eles não entrarem na formação dos nossos professores, dos nossos bibliotecários, eles podem ser comprados, mas podem não ser apresentados, né? Então, eu penso que se coloca aqui para a gente, né, um desafio que é como nós, cidadãos, educadores, professores, bibliotecários, profissionais das diferentes áreas, como nós podemos atuar, né, para exigir que nas políticas públicas essa dimensão esteja presente. E isso é fundamental, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, né, com um racismo tão explícito, porque o papel da literatura, o papel da arte, o papel da linguagem, o papel do pensamento, das diversas formas de pensar, ele é fundamental ou na manutenção da desigualdade, do racismo, ou na possibilidade de transformação desses processos, né? Então, todos nós, cidadãos e cidadãs, temos de estar comprometidos com essa causa, né? Como se tem dito, todo mundo tem ouvido isso todos os dias atualmente, não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Não basta a gente não reproduzir e não concordar com o racismo na nossa ação cotidiana, a gente tem que atuar para uma formação antirracista, né? Para finalizar, eu devo estar chegando nos meus minutos finais, eu acabei não olhando, desculpem, mas eu quero falar rapidamente, então, dessa minha experiência como escritora, né? Quer dizer, com esse percurso que eu mencionei aqui para vocês, né? Eu escrevo há praticamente 40 anos, e publiquei a primeira vez há 3 anos, né? Isso se deve a muitos fatores, né? Mas isso se deve também ao tempo que foi necessário para que eu conseguisse me constituir como uma escritora, né? E para me sentir, digamos, em condições e forte e pronta para publicar, né? Eu acho importante dizer isso porque o processo de publicação, o processo de escrita, eles são muito marcados pela nossa experiência na infância, pela nossa formação acadêmica, enfim, e pela sociedade em que a gente vive, pela forma como a gente vive na nossa sociedade, né? Felizmente, a gente tem uma geração de escritoras hoje que
chegam muito cedo, de forma muito assertiva e que estão marcando muito fortemente esse cenário da literatura e da produção acadêmica, né? Eu precisei desse tempinho um pouquinho mais longo. Então, como a Julie mencionou ali na minha apresentação, em 2017 eu publiquei essa zine, Nambuê. Depois, se der tempo, eu posso falar um pouquinho mais a respeito. Em 2018, eu publiquei o meu primeiro livro de poemas, Nós, 20 Poemas e uma Oferenda, e tenho participado de várias coletâneas. Vou mostrar essa aqui, Nossos Poemas Conjuram e Gritam, em que eu tenho o presente de estar junto com Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro, Jarídia Reis, Lívia Natália, Natasha Félix e Nina Ridze, nessa publicação organizada pela Luvi Prates, que também é uma poeta profundamente comprometida com essas questões, né? Então, vamos ouvir a Charlene, né, que é Ah, parceira nesse processo de mudança que a gente vem desenvolvendo. Então, é com você, Charlene. Conte da sua experiência, o porquê que você resolveu, a partir de que momento você percebeu que era possível fazer essa mudança. Olá, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero muito agradecer o convite das mulheres do coletivo, na qual eu tenho muito carinho e admiração. Eu espero contribuir através do meu relato de experiência com o bonito trabalho que elas vêm realizando e que tenho acompanhado através desses anos, de longe e também de perto. Quero cumprimentar as integrantes da mesa, a Francilene Cardoso e a Neide Almeida, e dizer que eu me sinto muito honrada em dividir a mesa com vocês. Agradeço também a toda a equipe da SP Leituras e do CISEB por toda a organização do evento. Vocês são fantásticos. E agradecer também aos intérpretes, o Charles e a Mills, né, que estão aqui conosco. Vou tentar falar devagar. Estou um pouco nervosa, mesmo estando online. O desafio para mim é grande, mas eu quero contar para vocês a minha história e a história da Biblioteca Maria Firmina dos Seis. Eu sou bibliotecária do quadro efetivo da Prefeitura de São Paulo desde 2008. Vou passar algumas fotos aqui enquanto eu falo, porque tudo que foi desenvolvido lá na Biblioteca Maria Firmina foi um trabalho coletivo, de muitas vozes, muitas mãos, e eu não queria estar sozinha, né? Eu queria que todas essas vozes e mãos, tanto das funcionárias e funcionários da biblioteca e da comunidade estivessem. Vocês estão me ouvindo? Bom, como eu disse, eu sou bibliotecária da Prefeitura Municipal de São Paulo desde 2008 e em 2013 eu iniciei meu trabalho na biblioteca do recém-inaugurado Centro de Formação Cultural Cidade de Tiradentes, que fica no bairro de Cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo. Só um parênteses, que também é o bairro onde eu praticamente nasci e cresci. Quero compartilhar a história dessa biblioteca sobre o meu ponto de vista de 2013 até 2018. A biblioteca ela nasce como temática em direitos humanos, com forte referência ao grupo Força Ativa coletivo que fundou a primeira biblioteca pública do bairro, a Biblioteca Comunitária Solano Trindade, em 2000. Então veja que apesar de ser um bairro inaugurado ali na década de 80, só em 2000 nós fomos ter a nossa biblioteca, que é a Biblioteca Comunitária, e só em 2013 nós fomos ter uma biblioteca pública no bairro ligada à Secretaria Municipal de Cultura. Nós temos também 2 CELs no bairro, ligados à Secretaria Municipal de Educação. O grande desafio nesse momento era pensar como a literatura, a informação e a arte poderiam contribuir para a efetivação dos direitos numa comunidade com forte histórico de violação de direitos. Sem saber ao certo que caminho seguir,
Ainda em 2013, nós chamamos a comunidade a nos ajudar a pensar a construção dessa biblioteca. Convidamos, então, a Biblioteca Comunitária Solano Trindade, o Instituto Pombas Urbanas e outros moradores diretamente ligados à luta por uma biblioteca pública em Cidade de Tiradentes para debatermos o direito à cultura e à informação. Neste momento, fomos lembrados por todos que estavam ali naquele debate inicial que o nosso bairro era formado por uma população em sua maioria negra. Em 2014, a nossa biblioteca foi a representante do Centro de Formação Cultural Cidade de Tiradentes no projeto Plataformas dos Centros Urbanos da Unicef Brasil, que dentre vários indicadores de vulnerabilidade social, buscava diminuir a porcentagem de adolescentes grávidas no território. Porém, ao reunir as lideranças comunitárias e gerentes de serviços, algo assustador tomava a pauta dos encontros: a violência e a mortalidade de jovens, principalmente os jovens negros. Em 2015, conquistamos com muita luta a ambientação da nossa biblioteca. Pensamos juntos com os artistas e arquitetos cada espaço do equipamento e como o nosso território podia dialogar. Como um exemplo, o nosso querido baobá, representando a ancestralidade negra de mais de 55% da população do bairro. Junto com a reabertura da biblioteca, nós estudávamos pensar em um nome que representasse a nossa comunidade. Algumas das sugestões apareceram, sugestões boas, como Luiz Gama, um homem negro, escritor e abolicionista do século XIX. Mas o nosso coração ainda pedia uma mulher negra que representasse as mulheres, as trabalhadoras e as chefes de família de Cidade de Tiradentes. Por isso, o nome da escritora maranhense, Maria Firmina dos Seis, autora do primeiro romance com a temática abolicionista e que tinha na literatura uma forma de denúncia da escravidão, era o nome perfeito e representava tudo o que almejávamos para a nossa biblioteca. Neste ano, o Centro de Formação tornou-se um equipamento da Fundatec, Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, uma autarquia da Prefeitura Municipal de São Paulo. Neste momento, era possível a contratação de pessoas para compor o quadro de funcionários do Centro de Formação. Foi então que um grupo de mulheres negras, moradoras do bairro e com alto nível de competência profissional, crítica, social, cultural e literária, passaram a fazer parte da equipe. São elas: Vânia Ferreira, Camila Araújo Sá, Mayuzi Tulani, Keila Rodrigues, Ana Paula Nascimento, Ana Paula Oliveira, Tiele. Algum tempo depois, sumou-se a equipe Bia Sankofa, Fernanda Neuhold, Adriana e tantas outras como jovens monitoras e estagiárias. Essas mulheres pautaram de forma brilhante e atual a complexidade da vida da mulher negra em nossa sociedade, principalmente na periferia, tendo seu ápice a criação da Mostra da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. Além disso, durante os anos, atividades como Café com Direito, exposições temáticas, saraus, contação de histórias, roda de conversas, debates em torno da temática racial eram realizados tanto na biblioteca como no Centro de Formação Cultural como um todo. Em 2016, estive ausente do Centro de Formação Cultural por motivos pessoais, me tornei mãe, e também por entraves burocráticos da Prefeitura Municipal de São Paulo, mas acompanhei de longe e com o coração tranquilo o caminhar dessa biblioteca, que seguia dialogando com o seu território. Em 2017 eu retorno, mas com as mudanças de governo, o nosso quadro de funcionários é drasticamente reduzido, assim como o orçamento do Centro de Formação Cultural. Nesses tempos sombrios, nos refugiamos na literatura. Criamos um clube de leitura que despretensiosamente nos permitiu um encontro com o texto literário, com o outro e com nós mesmos.
A literatura nos permitia rir, se emocionar, assustar, refletir e sonhar. Nesses encontros, lemos Conceição Evaristo, Luz Ribeiro, Djamila, Elisandra Souza e tantas outras autoras e autores. Participavam desses grupos crianças jovens e um grupo muito querido de idosos, como esse aí da foto. Em 2018, com um orçamento ainda menor, tivemos um duro golpe, a Mostra da Mulher Afro, que aconteceria no mês de julho, teria que ser cancelada, pois não havia mais orçamento destinado a ela no território por parte da Prefeitura de São Paulo. As mulheres do Centro de Formação e do bairro então construíram uma mostra independente e incrível. Pouco tempo depois, fomos procurados pela Companhia das Letras e pela Fundação Tid Setúbal para uma parceria, e a justificativa era o trabalho realizado na Biblioteca Maria Firmina dos Reis. Dessa parceria nasceram encontros históricos para o Centro de Formação e que também marcaram a minha vida e de toda a equipe. São eles: o lançamento do livro Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, o lançamento do livro Vocês estão me ouvindo? Agora sim, pode prosseguir. Tá. E o quarto seminário de literatura negra, Mulheres Negras que Movimentam as Estruturas, com a participação do Sarau das Pretas, Sueli Carneiro, Ana Maria Gonçalves, Mulheres Negras na Biblioteca, Deusa Poetisa, Esmeralda Ribeiro, Iane Leão e Cidinha da Silva. Destaco nesse momento que o sucesso desses encontros se devia também às escolas, ao trabalho incrível e incessante dos professores orientadores de sala de leitura da Drey Guaianazes, que se debruçavam sobre o texto literário com seus alunos muito antes desses encontros. Essa história se encerra, não a história da Biblioteca Maria Firmina, mas a minha com ela, junto com o quarto seminário de literatura negra. O meu ciclo na Maria Firmina se encerrou, porém a vida dela continua. E então eu me deparo com o tema desse encontro, a importância de autoras negras nas bibliotecas. Penso que ter escritoras em nossas bibliotecas é ter a voz literária do povo negro em nossos acervos. Agora eu pergunto, de que forma o acervo das nossas bibliotecas tem representado a nossa sociedade? Em todo o trabalho apresentado até aqui na Biblioteca Maria Firmina dos Reis, eu compreendo que o protagonismo e o lugar de fala, eles não são meus. Mas no meu fazer profissional, compreendo que o meu papel deve estar comprometido com a bibliodiversidade, com o rompimento do racismo, com o rompimento do machismo e todas as formas de violação de direitos humanos. E quando a Djamila nos pergunta em seu livro, Pequeno Manual Antirracista, o que você tem feito ativamente para combater o racismo? Espero que a resposta de toda a classe bibliotecária, sejam negros e não negros, e funcionários de todas as bibliotecas possam ser: tenho trabalhado para que a biblioteca pública não reproduza as relações de opressão da nossa sociedade. Todos nós podemos reverter essa lógica. E nada melhor do que a literatura para nos ajudar no exercício de se colocar no lugar do outro. É isso, a minha fala, e eu quero agradecer também a presença aqui no seminário de toda a equipe da Biblioteca Maria Firmina dos Reis, que está aqui conosco online, da Biblioteca Raul Bopp, dos bibliotecários da Coordenadoria do Sistema Municipal de Biblioteca e também os bibliotecários de CEL. É isso. Volto para a Juliane e para a Karine. Obrigada, Charlene, maravilhosa. É isso, gente. Acho que assim, temos muitos desafios, tem muita coisa a ser mudada, mas é possível fazer essa mudança com coisas tão simples, porque às vezes a gente acha que a mudança é uma coisa que a gente tem que fazer uma coisa
que a gente não consegue ainda pensar, mas ela é simples, né? Ela está no nosso dia a dia, ela está nas nossas mãos, ela está ali dentro da nossa comunidade, está ali com as pessoas com as quais nós trabalhamos. Então, Charlene, muito obrigada por contar essa história. Eu acho que tem muita gente que deve estar já inspirada aí com as ações que você realizou dentro da Biblioteca Maria Firmina dos Reis. Lembrando que Maria Firmina dos Reis é uma autora do século XIX, maranhense, assim como a nossa Francilene Cardoso, também é maranhense, e escreveu o nosso primeiro romance abolicionista, né, gente? É um livro que a gente trabalha sempre nas nossas atividades. Então, Fran, conterrânea da Maria Firmina dos Reis, vem para cá, mulher, vamos conversar, vamos ver se esse negócio está funcionando. Tá todo mundo querendo te ouvir, Francilene. Vamos lá esperar a Fran, gente. Fran, tem que abrir a câmera, se você estiver me ouvindo, naquela parte azulzinha. Clica aí no azulzinho. Que aparece no meio da tua tela. Francilene. Fran. Deixa eu ver aqui, gente. Onde está a nossa querida Francilene? Que tá. Enquanto a Fran não aparece, gente, não vem, porque a gente vai arrumar lá uns ajustes, porque é isso que acontece mesmo, né? Eu vou trazer aqui algumas reflexões para contribuir com o nosso debate. Então, agora acho que vai aparecer todo mundo aqui na tela para a gente, que é a gente pensar o tamanho do absurdo. Nós estamos aqui, nós sabemos da necessidade, mas para a gente refletir mesmo, o tamanho do absurdo que é nós estarmos reivindicando esse espaço da biblioteca, né? A gente ter que dizer que as autoras, que obras de autoras negras precisam estar nos espaços das bibliotecas. A gente ter que dizer, olha como isso é problemático, que vidas negras importam. Se a gente tem que dizer isso, gente, é porque a gente tem um problema muito grande na nossa sociedade e a responsabilidade de resolver esse problema é de todo mundo, né? Não são só das pessoas negras, né? Mas como todas nós já falamos aqui, são de pessoas negras, de pessoas brancas, de todo mundo que compõe essa sociedade. A gente tem que dizer que vidas negras importam, a gente tem que dizer que obras de autoras negras têm que estar no espaço da biblioteca, tem que estar nas livrarias, a gente tem que ler essas obras, é porque, por todo esse tempo, nós vivemos em uma sociedade que o tempo todo nega a existência dessas pessoas. E como isso acontece? Quando a gente não lê essas autoras, quando essas pessoas não estão nas universidades, quando essas pessoas não estão nos espaços de poder, na política, em todos os espaços. Então, é neste momento que a gente nega a existência da maior parte da população. E isso precisa deixar de acontecer na nossa sociedade. E isso só vai mudar a partir desse processo de educação. E a gente também tem que ter em mente que não é um processo automático, né? Não é só ligar uma chave e desligar a chave do racismo, né? É um processo de reeducação em todos os espaços, nas nossas famílias, dentro das bibliotecas, em todos os lugares que todos nós atuamos, tem que ter essa disposição para ser, de fato, na prática, né, antirracista. E uma coisa que a gente também sempre lembra é, quando a gente fala que tem que ler obras de autoras negras,
Nós não estamos falando para parar de ler obras de outras pessoas, para parar de ler obras de pessoas brancas. Porque a gente tem uma mania, né, Charlene? Quando a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra coisa. A gente fala, vamos ler obras de autoras negras, as pessoas entendem assim, ai, não é mais para ler obras de pessoas brancas. Nossa, gente, que é isso, né? Que coisa chata. Não, gente, não é isso, né? A gente está dizendo para você ampliar suas possibilidades, para você ampliar o seu conhecimento. Por que nós lemos essas obras e não lemos outras? Né? Por que essas obras estão nas bibliotecas e outras não estão? Né? Nem de autoras negras, nem de autores indígenas. Né? Então, isso é um espaço para a gente refletir. E aí a gente vai tentar... Vamos tentar a Fran de novo, gente? Ou não? Ou deixamos para... Porque a gente tinha pensado aqui, se a Fran não conseguir participar, quem está aqui acompanhando o nosso debate, a gente vai pedir para ela gravar um vídeo para falar da pesquisa dela, né, do trabalho que ela fez e dessa publicação maravilhosa que ela trouxe, contribuindo com esse debate. E aí depois a gente libera o vídeo para todo mundo assistir e acompanhar. Então, neste momento, a gente vou fazer algumas perguntas que foram selecionadas aqui, que o público fez. Então, a Neide e a Charlene vão aí responder essas perguntas, tá bom? Então, a primeira pergunta vem da Thalita Floriano, de Campos Deles. Ela é de Itapetininga, São Paulo. Boa tarde. Não é bem uma pergunta. A Thalita, na verdade, conta uma situação muito interessante. Muito obrigada, viu, Thalita, por participar e por estar aqui com a gente e se interessar por esse debate. É muito legal, tá? A Thalita diz o seguinte: gostaria de compartilhar com todos o que aconteceu na Biblioteca Municipal de Itapetininga. No começo do ano, recebemos uma doação de uma itapetiningana que mora em Londres. Ela comprou via internet 7 livros de autoras negras e pediu para a mãe dela entregar na nossa biblioteca. Foi uma grata surpresa. Ela mandou falar que era necessário termos mais autoras negras. É muito legal, vocês podem comentar um pouco disso brevemente, desse tipo de ação. Você vê assim, né? Muito legal, Thalita, você ter compartilhado mesmo, porque esse é um tipo de coisa que não aparece, né? Não chega, não é noticiado e tal. E é importante isso acontecer, porque é uma ação muito pontual, mas ela é significativa quando a gente pensa no espaço da biblioteca, não é, meninas? Tem que abrir o áudio, Neide. Escutam? Sim. Sim, Julie, nossa, a gente agradece mesmo aí a Thalita, né, por esse relato, porque é isso, uma ação fundamental. E como a gente comentou um pouco antes, né, às vezes as ações começam de iniciativas pessoais, aliás, talvez quase sempre, elas começam de iniciativas individuais, né, e dependendo de como elas são tratadas, de como elas são conduzidas, elas ganham espaço, ganham potência e passam a incidir em espaços inimagináveis, né? Assim como esse relato maravilhoso que a Charlene fez para a gente, emocionante. Fiquei aqui arrepiada, te ouvindo e vendo as imagens. Parabéns e muito obrigada. É isso, né? Esse comprometimento de cada cidadão com a transformação da sociedade é que pode, de fato, levar a essa transformação, né? Olha, eu acho muito válido, assim, quando o usuário vem, traz, né? Olha, senti falta, nós recebemos, né, até esses dias lá na biblioteca, estou em outra biblioteca, né? Estou agora na biblioteca Raul Bopp, e uma coisa, assim, que eu queria falar, é legal a iniciativa, esses dias o usuário do o livro da Michelle Obama, é um livro que está com fila de espera lá na biblioteca, até antes da pandemia e tal. Mas ainda é bacana se vocês puderem se organizar lá em Itapetininga e pedir a compra dos livros, que esses livros eles possam ser comprados pela prefeitura, para que não fique só como uma iniciativa individual. É legal, eu mesmo já doei muitos livros de autoras negras
que eu comprava nos eventos, que eu achava importante ter na biblioteca. Mas quando veio, e esse ano chegou nas bibliotecas públicas, e chegou junto com o trabalho que as meninas fizeram lá na UBOP esse ano no centro, e é um encantamento ver esses livros chegando da coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas, onde antes os livros das autoras negras eram doados. Então, assim, é importante que a gente continue a pedir, vocês continuem a pedir para que essas políticas públicas elas se efetivem, sabe? Que não sejam só agora, né? Porque nós temos uma mulher negra na coordenadoria, como coordenadora, mas que isso seja uma constância, né? Isso valoriza a mulher escritora negra, valoriza o nosso acervo, né? O que a gente pode passar, né, para os usuários. E eu queria até contar um relato rapidinho, se vocês me permitem, né, do trabalho que vocês fizeram lá na Raubop. Na Raubop, quando eu cheguei em 2018, foi feita uma pesquisa lá e a maioria do público se declarava não negro, branco ou asiático, né? E eu vi que tinha alguma coisa de errado, gente, tem alguma coisa de errada nisso, porque a gente está no centro e tal. Como o público pode se declarar só brancos, né, não negros e asiáticos? E esse ano, né, com a chegada do acervo, né, e o trabalho, o clube de leitura das mulheres negras na biblioteca, a gente viu um impacto significativo no aumento da população negra frequentando a biblioteca, pegando os livros emprestados, pegando os marcadores que elas deixaram lá. E a gente colocou o cartaz que elas deixaram também na porta da biblioteca, e isso atraiu muita gente. Então, era nítido, assim, a mudança que aconteceu antes e depois dos clubes e do acervo que chegou à biblioteca, sabe? É isso. A Julie tá sem som, Julie. Isso, voltei. Agora a gente tem uma pergunta da Bruna Santana, meninas, para a Neide e para a Francilene, só que a Francilene não está. A Bruna pede para falar o nome dos livros, né? Dos dois livros que a gente citou. O pessoal da produção, a equipe, a Giovana que está cuidando do chat. Pessoal, já voltei, estou por aqui. Vai colocar... Gente do céu, a Francilene já chega com tudo. Gente, então vamos... Então vamos fazer o seguinte, deu certo. Fran, e aí, vamos? Conta essa história deste livro aqui que está todo mundo querendo saber, ó. Vamos lá. O lá. Negro na biblioteca, então vamos lá que a gente tem tempo. Como eu dizia, nesse livro falamos do papel político das bibliotecas como espaço de hegemonia que não nasceu para agregar determinadas culturas, determinadas histórias, memórias, visões de mundo. A exemplo das visões de mundos não europeias, africanas, indígenas. No entanto, nós também aí defendemos um papel contra-hegemônico dessas bibliotecas. Mas as bibliotecas por si só, elas não são sujeitos. Quem são os sujeitos somos nós, bibliotecários, bibliotecárias. Portanto, esse profissional ele pode ter uma atitude contra-hegemônica, uma atitude de interferência no processo de mediação da informação. E aí, quando a gente fala de biblioteca como espaço de hegemonia, a gente está falando exatamente da forma de constituição das bibliotecas. No Brasil, como é que as bibliotecas foram constituídas? Elas foram constituídas a história das bibliotecas públicas, por exemplo, foi com a Biblioteca Real Portuguesa, 1808, né, com a vinda dos portugueses para cá, o Portugal em guerra, enfim, toda essa história que a gente já deve conhecer. E aí, ao longo da história, essas bibliotecas, elas não abarcaram a cultura africana e afro-brasileira. No entanto, ainda mais com a Lei 10.639, de 2003 para cá, nós temos visto várias experiências que agregam, que levam essas culturas africanas e afro-brasileiras indígenas para dentro do espaço da biblioteca. Em 2007, eu desenvolvi um projeto chamado Consciência Negra, Projeto Consciência Negra na Biblioteca, que foi desenvolvida nesse espaço onde eu fiz essa pesquisa de graduação de TCC,
que se tornou também um estudo mais aprofundado, sistematizado na pesquisa de dissertação, né? E aí, o que a gente constatou ali? Que na realização desse projeto, que era possível levar outras histórias e outras memórias para aquela biblioteca. Ora, na época da graduação, no meu TCC, eu fiz uma pesquisa nesse acervo, na Biblioteca Infantil Juvenil Viriato Correia, onde eu identifiquei dos 5.000 exemplares, né, dos 5.000 livros disponíveis lá de literatura infantil juvenil, somente 55 tinham personagens, histórias ou ilustrações sobre negros ou de negros, né, da população negra. E que, no geral, aquele acervo que naquela época foi uma doação do Instituto Nacional do Livro, o INL, extinto INL, era uma história que esses livros traziam uma história do negro muito ligada ao período da escravidão, sem cidadania, uma imagem pejorativa, uma história única, como fala Chimamanda Adichie, né? No seu texto, O Perigo da História Única. E ela também lá nos ensina que a história única, qual é o perigo da história única? É que ela traz estereótipos, esses estereótipos ele atinge a identidade, atinge a autoestima. E aí eu queria só ressaltar aqui, atinge a identidade, a autoestima, mas não só da população negra, da população branca também. A gente não costuma, na biblioteconomia, falar de uma identidade branca, né? Mas existe uma identidade branca. Quando a gente fala de identitarianismo, identidade, não é só a identidade negra. Infelizmente, a gente ainda precisa, no Brasil, com esse racismo velado, não assumido, falar ainda dessas identidades. Espera-se que um dia a gente possa ultrapassar esse ideário de raça, né? Esse ideário, inclusive de classe também, de poderes. No entanto, esses livros, o espaço da biblioteca naquela época precisava de uma ação como o Projeto Consciência Negra, que foi o que nós desenvolvemos. Felizmente, o projeto que foi uma ação no mês de novembro, porque essa é outra questão para a gente discutir, né? Que, ao final, muitas das ações que não são institucionalizadas, que partem de nós, de um bibliotecário individualmente, elas acabam sendo ações individuais, né? Mas que partem desse profissional, mas elas precisam ser institucionalizadas. E, nesse caso, a biblioteca tomou para si o projeto Consciência Negra e vem desenvolvendo. E eu também venho acompanhando um pouco aquele acervo daqui da Biblioteca Viriato Correia. Ele foi institucionalizado, acontece todo ano em novembro, o projeto Consciência Negra na Viriato Correia, e também foram adquiridos outros livros, porque também, de 2003 para cá, depois da Lei 10.639, né, que instituiu o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, nós temos tido também muitas produções de literatura africana e afro-brasileira, né? Muito acesso. O projeto Mulheres Negras na Biblioteca mostra isso, assim como o Literafo, a página do Literafo tem uma gama de autoras negras. E só que aqui, na nossa biblioteconomia brasileira, poucos conhecem essas intelectuais, né? Poucos sabem quem é Maria Firmina dos Reis, primeira romancista negra que escreveu um romance abolicionista, o primeiro romance abolicionista de língua portuguesa, maranhense. Poucos conhecem Lélia Gonzalez, poucos conhecem Maria Aragão, uma mulher médica comunista negra maranhense. Então, a ausência, essa história de constituição dos acervos, da formação do acervo das bibliotecas, e também eu acho que tem uma questão de análise da ciência da informação e da biblioteconomia, que é também trabalhar somente, pelo menos por muito tempo, né, com a informação impressa. Nós temos nesse livro eu mostro, né, como temos toda uma epistemologia, todo um conhecimento, uma filosofia, uma teoria que defende que a ciência da informação e a biblioteconomia devem trabalhar com informação como coisa. No entanto, a gente também, nesse livro, defende que é importante trabalhar com outras memórias, com outras histórias e, fundamentalmente, com a memória oral num país de analfabetos, num país ainda. Nós somos mais de 11 milhões de analfabetos ainda, no Maranhão mais de 800
mil de analfabetos, e a oralidade, a tradição oral, que está muito presente na cultura popular, nos terreiros, que as mães de santo, né, e os pais de santo vêm, assim como as práticas culturais de capoeira, entre outros, vêm difundindo, elas também precisam ser trabalhadas no espaço da biblioteca. E aí, nesse sentido, esse livro nasceu para sistematizar e difundir mais essas reflexões. A biblioteca não é espaço neutro, o profissional da informação, ele trabalha com a mediação da informação. Essa mediação, ela não está só no processo de organizar. Portanto, quando a gente, por exemplo, defende que deve haver uma coleção de autoras negras numa biblioteca pública, é importante pensar também em ações, é importante pensar nas pessoas, nos gestores, na formação desses profissionais, porque eu percebo que também nós bibliotecários temos uma compreensão limitada sobre a contribuição do negro na sociedade brasileira. Então, por exemplo, eu fui para o serviço social, a minha história é muito uma demonstração disso. Eu precisei ir para outra área, o serviço social, fazer um doutorado para compreender a formação social brasileira e entender que o lugar do negro e a contribuição do negro não está só na cultura, não está só na capoeira, no candomblé, no tambor de mina, nessas manifestações, mas ela foi também fundamentalmente na economia. Foram os africanos, seus descendentes, que construíram a sociedade brasileira, que construíram todo esse arcabouço econômico, social, o modo de ser, modo de falar, tudo isso tem influência nossa. Então, não dá para ficar restrito a uma análise da contribuição do negro na capoeira, como a gente percebe na experiência, nos espaços da biblioteca, escuta de muitos profissionais bibliotecários. E aí, quando você não percebe que esse povo, o povo africano, seus descendentes, eles foram formadores de uma sociedade, né, e não só da cultura, você pode dar mais valor e compreender quando a gente também defende uma coleção de autoras negras, defende a coleção. Aqui na Biblioteca Pública Benedito Leite, nós temos uma coleção de autores maranhenses, e autores negros estão por ali. Eu ainda não fiz pesquisa, mas a gente sabe, imagina que mais de 70% devem ser negros. Só que se você pedir, que se exigir ou solicitar que essa coleção se chame de autores negros, não vai ser muito compreendida, né? Não vai ser muito bem compreendida. Vão achar que você está querendo fazer o inverso, né? Ou seja, ter mais acervos de pessoas, de escritores e escritoras negras do que de outras, do que não negros. Quando, na verdade, esconde essa relação política e de poder, e também tem uma concepção limitada do que é racismo, que é uma relação de poder mesmo, entre aqueles que podem contar a sua história e aqueles que não puderam, ou que contaram, mas que foram silenciados. O negro na biblioteca, portanto, é uma preocupação dos profissionais, eu como bibliotecária, mulher negra, em poder trabalhar outras histórias e outras memórias nesse espaço da biblioteca, que, como muito bem já foi colocado por várias de vocês, desde a abertura pela Juliane, entre outras, é um espaço que pode agregar essas experiências, que deve agregar. E aí, por que as autoras negras, né? Por que, então, fazer introduzir, apresentar essas autoras? Porque exatamente pelo que Conceição Evaristo vem falando, pelo que a Chimamanda Adichie nos apresenta, porque a forma com que as escritoras negras, as histórias que elas trazem, elas nos permitem conhecer uma alteridade, nos permitem nos identificar, elas permitem denunciar a sociedade racista e patriarcal. Vejamos, Úrsula, Maria Firmina dos Reis, né? Maria Firmina dos Reis, primeira romancista negra brasileira, maranhense, escreveu Úrsula em 1859, e aí um romance que narra a história de Úrsula e Tancredo, dois personagens brancos. No entanto, ela usa
essa história, esse romance que não acaba com um final feliz, para falar, para dar voz, lugar a personagens africanos escravizados e mais para denunciar a estrutura da sociedade escravista no Brasil e no Maranhão. Então, veja só, é aquilo que a Conceição fala de escrevivência, né? Nós sabemos que o período que a Maria Firmina nasceu, ela não foi escravizada, mas que ela teve parentes, familiares escravizados. No entanto, é uma literatura que se posiciona, uma literatura do seu tempo. A gente até costuma falar que esses escritores que discutem o seu tempo, eles são fora do tempo, né? Mas não é bem assim. Exatamente por ser do seu tempo, compreender o seu tempo, que discutem as questões pertinentes, as determinações pertinentes daquela época, né? Então, a Maria Firmina dos Reis, nesse romance Úrsula, está denunciando a escravidão. Ela está escrevendo num contexto em que, inclusive em outros países da América, está sendo produzido literatura abolicionista. E ela se coloca aqui no Brasil, ou melhor, nos países de língua portuguesa, para dizer que também defende a abolição, que a escravidão é desumana, né, que ela é violenta. Tudo isso está em Úrsula. E aí, se a gente pensar que Maria Firmina dos Reis nasceu num contexto de racismo, de violência, de patriarcado, e que ela estava denunciando isso nesse livro, que esse livro pode chegar a ser lido nas escolas, desde o ensino fundamental, desde a mais tenra idade, né? Desde fundamental ao ensino médio, até a universidade. Pode contribuir para que as pessoas entendam que existe uma linha, né, histórica do racismo, mas que o racismo ele é um problema social muito sério, que desumaniza as pessoas e que ele precisa ser combatido. Então, a contribuição de Maria Firmina dos Reis, assim como para pensar o patriarcado. Quem é Úrsula? Úrsula é uma mulher branca que sofre com os mandos e desmandos do seu tio, que proíbe e evita que ela viva um amor, né, e seja feliz com o Tancredo. Ou seja, Maria Firmina dos Reis denuncia o racismo e o patriarcado, violências que permanecem nessa sociedade que precisam ser combatidas. Daí a relevância de a gente manter projetos como contra-hegemônicos como esse, Mulheres na Biblioteca, outros projetos para trabalhar a identidade e a consciência negra nas bibliotecas, de maneira que a gente desnude esse racismo que parece estar velado nas bibliotecas. Mas nós sabemos que existe, que está presente, né? Seja pela ausência do acervo, seja pela ausência de atividades culturais, seja pelo debate. O Maranhão é o terceiro estado mais preto do Brasil. É o estado mais preto do Brasil. E daí a importância de a gente seguir trabalhando a literatura feita por mulheres, e não só. No grupo de estudos Marielle Franco, nós temos um trabalho para difundir a produção dessas mulheres, no sentido de combater esse epistemicídio que elas sofrem, né? A Sueli Carneiro nos ajuda a entender essa violência. O epistemicídio, os efeitos dele, não é só o silenciamento, não falar ou não disponibilizar essas obras, mas ele tem efeitos danosos para a própria sociedade, para a sociedade como um todo. Como é que você vai fazer uma pesquisa sobre compreender a formação social brasileira sem ler Lélia Gonzalez, né? E a estrutura neurótica do racismo e a neurose do racismo brasileira? Você tem que ler, é claro, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, mas Lélia se coloca aí também. A contribuição que essas mulheres dão, elas são atemporais, porque estão falando de uma coisa que permanece ainda. E a gente precisa se aportar dessas mulheres, a gente precisa, inclusive, manter essa luta de conquista de políticas públicas como a Lei 10.639, que possibilitou que nós pudéssemos trabalhar e se posicionar e trabalhar com a memória africana e afro-brasileira.
conquistas essas que a gente está vendo sendo sucateadas, né? Sendo desconsideradas. O ministro da Educação acabou de revogar a lei de cotas na pós-graduação. E isso é parte dessas ações que a gente tem visto no Brasil, o ataque à educação direto, a escola sem partido, que também tem afetado o debate que a gente faz e as tentativas de aplicar a Lei 10.639. Então, assim, essa deve ser também uma luta nossa de bibliotecários e bibliotecárias que para nada deve ter uma prática neutra. Muito bem, Fran, foi ótimo te ouvir, né? E você falou, né, das obras dessas autoras, né? O que elas reivindicam, né? Traz, né, a história e pensar na questão da humanidade de pessoas negras, né? A gente vai voltar aqui com a Neide, com a Charlene, com a Bia e com a Karine, todo mundo agora. A gente vai continuar com as perguntas das pessoas que estão participando. E nessas obras a gente vê a humanidade de pessoas negras, né? Tem nome, tem sobrenome, tem subjetividade, tem sentimento, porque quando a gente pega em muitos livros, acho que todo mundo já leu alguma literatura de pessoas brancas em que o personagem negro era o negro, o escravo, a negrinha, a mulata, a escrava. Então não tem nome, não tem sobrenome, não tem humanidade, gente. Então, isso daí é um detalhe que quando a gente que teve todo tem esse repertório de ler em livros, né, em muitos livros que são publicados por pessoas brancas e depois passa a ler a literatura feita por mulheres negras ou por pessoas negras, a gente começa a perceber essa diferença muito forte, né? Então, isso é muito importante, porque nós ainda estamos reivindicando a nossa humanidade, né, gente? Vou ler aqui a pergunta da Angelina Souza, que está participando. A gente ainda tem aí uns 10 minutos. É isso, Giovana? Estou falando como se a gente estivesse no auditório, gente. É isso. A Angelina Souza, de Diadema, São Paulo. É uma pergunta para todas. Eu acho que talvez não dê tempo de ler todas as perguntas, pessoal, mas vamos fazer o possível para atender a todos. Ela faz 2 perguntas para as 3, né? Para a Fran, para a Charlene e para a Neide. Hoje é notável mais bibliotecários negros atuando como gestores de bibliotecas públicas, principalmente nas grandes cidades. Mas nos interiores isso ainda não. O quanto vocês acham que a falta de literatura negra nas bibliotecas pode estar também relacionada à falta de bibliotecários negros e negras? Primeira pergunta. E enquanto parceiras da educação, as bibliotecas públicas podem contribuir para a aplicação da Lei 10.639 de 2003, que inclui no currículo escolar a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira. Vamos tentar aí, sei lá, 3 minutinhos para cada uma, para responder a essas 2 questões super maravilhosas e que não é só uma resposta, né? Pode começar? Podemos começar com a Fran? Vai lá, Fran. Então, é o que a gente dizia, né? A biblioteca ela tem esse papel, seja ela pública, escolar, comunitária, ela tem esse papel de aplicar a Lei 10.639. Nós temos uma dimensão educativa, educadora, de imensa importância, nós bibliotecários e bibliotecárias, mas é preciso deixar de ver essa profissão e nossa atuação como uma prática neutra, né? E aí, como é que a gente pode aplicar a Lei 10.639? Com projetos de consciência negra, mas que não estejam restritos ao 20 de novembro, ao Dia Nacional de Zumbi dos Palmares. Inclusive, em muitos estados, aqui no Maranhão, ano passado, revogaram também o feriado, um retrocesso completo. Em plena Feira do Livro, período da Feira do Livro, nós estávamos recebendo essa notícia de que não seria feriado no 20 de novembro, e desenvolvendo ações culturais, formando um acervo. Se na história da formação do acervo da biblioteca que você atua não tem autores negros, autoras negras, você pode formar esse acervo. Você pode fazer igual a Benedito Leite vem fazendo, a cada compra
buscar os profissionais, fazer parceria com o movimento negro, com grupos culturais, para que faça uma lista dessa literatura. E não só, porque não basta a mediação da informação, não basta apenas adquirir os livros, é preciso ação cultural. É preciso fazer fluir, né, esse acervo. Como o Luiz Milanese nos ensinou, já na década de 90, a biblioteca ela precisa ser uma casa de invenção, né? Uma casa de invenção, não só disponibilizar a informação, mas também contribuir para a produção dessa informação, não só para a recepção. E aí, atividades no meu livro, O Negro na Biblioteca, tem um rol de atividades para você fazer e desenvolver essa coleção a partir também das memórias orais. Atividades com bloco afro, festival de escrita, concurso de escrita, de restais, enfim, produção de música, que foi tudo que nós desenvolvemos no projeto Consciência Negra em 2008, quando eu ainda era estagiária da Biblioteca Benedito Leite. E aí, sobre a primeira pergunta, a meu ver, não basta ser negro para que a gente tenha um avanço, ter gestor negro para que tenha um avanço. A quantidade ou a representação, ela importa, mas ela também é preciso ser uma representação que ultrapasse essa dimensão apenas, né, da consciência. A Neuza Souza Santos, que é uma psicanalista que eu gosto muito, ela diz isso, né, que não basta ser negro. No Brasil, a gente vive um processo de tornar-se negro. E quando você se reconhece como negro, isso é um avanço tremendo, né? Considerando todas as violências que a gente passa na história do Brasil, passou. No entanto, tornar-se negro para ela envolve também essa compreensão coletiva de que você deve seguir trabalhando para que outros também se tornem negros, se reconheçam. Então, ter gestores negros já é um grande avanço. Agora, a gente precisa que eles também encabecem as atividades, planejem e assumam esse lugar que é desafiador. Porque quando a gente vai com uma lista de obras, na dinâmica da formação de coleção, né, que foi que é um espaço que eu atuo, na dinâmica de formação de coleções ou desenvolvimento, quando você aparece um recurso, uma biblioteca pública, quando aparece um recurso e você vai e apresenta 50 mil obras, e se forem todas de autores negros, você, por exemplo, vai ser questionado. Então, assim, é preciso também ter um link com a nossa formação nos currículos de biblioteconomia, que estão passando até por uma reformulação. Em muitos cursos, autores negros ou literatura negra ainda aparece de maneira solta, a partir de uma vontade ou de um debate transversal dentro de uma disciplina ou outra. São poucos os aparece como eletiva, né? Como eletiva. Como, né? Ou quando são trabalhadas em alguma disciplina, são poucas as eletivas com a questão racial, mas quando você trabalha, é um professor X, na disciplina Formação de Leitor, que dentro de 90, 60, 90 horas, dá 1, 2 encontros para discutir literatura negra, então, produzida por... Ou seja, esse debate ele precisa ser, desde cedo, também constituído na nossa formação, porque aí você não sai, vai para o mercado de trabalho e se depara com toda uma estrutura racista mesmo, com o racismo institucional permeado, que te impossibilita desenvolver um bom trabalho nesse sentido. E sempre no sentido, na direção de que não deve ser somente voltado para a população negra, mas a população branca, ela também é negada o direito de conhecer essa história. E aí, a sua identidade é construída de maneira a se sentir superior, a ver o negro como outro, e somente um outro que precisa ser colocado, né, marginalizado. Então, é uma mão dupla, é um olhar duplo, um trabalho voltado para toda a sociedade. E assim a gente espera que seja possível descolonizar esses acervos, né? Fazer o mínimo de reparação à população negra e descolonizar esses acervos. Muito bom. Eu vou direcionar uma pergunta agora para a Neide, porque a pergunta me chamou muita atenção,
por conta de um detalhe que acho que é importante a Neide, como autora, também falar, que é da Ana Maria. Gente, nós estamos chegando bem no final mesmo. Da Ana Maria, ela é de Americana, São Paulo. Ela fala o seguinte: existe algum catálogo específico de autores negros? Eu sempre fiz compra baseado nos títulos. Nunca pensei sobre o aspecto do autor ser negro ou não. Dá um debate, dá um outro webinar isso aí, gente. Isso. A gente pode ou ficar mais 2 horas ou marcar o próximo. Até a próxima. Olha, é difícil dizer assim, um catálogo, mas eu acho que tem alguns caminhos. Eu acho que foi a própria Francilene que falou do literáforo, né? Do literáforo. Então, se vocês entrarem no Google Literáforo, é um site organizado por pesquisadores da UFMG que apresenta um conjunto de autores. Vocês têm editoras que têm se dedicado a publicar autores negros, às vezes não só, mas publicam autores negros. A Ciclo Contínuo, por exemplo, que é a editora do meu livro, é uma dessas editoras. As ações que têm sido realizadas, como das mulheres negras na biblioteca, bibliotecas que foram mencionadas aqui, como a Solano Trindade, coletivos como Litera Sampa, vocês têm vários grupos que têm atuado nesse sentido e eles divulgam esse material. Essa é uma questão importantíssima que você levanta, porque até muito recentemente era muito difícil você conseguir um autor negro, né, uma autora negra, publicar o seu livro. Né? Você não tinha editoras dedicadas à publicação desses livros. A gente tem uma ação importantíssima que é do Cadernos Negros, né, do Quilomboje, que existe há 42 anos, né, todo ano fazendo uma publicação de contos ou poemas, reunindo autores negros. Então, na verdade, eu não vou dizer que existe muita coisa, mas tem iniciativas que podem dar esses parâmetros, né? E aí eu quero só emendar um pouquinho para reiterar, colando no que a Francilene disse a respeito da pergunta anterior, que eu acho que a gente tem como desafio articular as ações individuais, né, as ações pessoais, a políticas públicas. A gente só vai conseguir, de fato, transformar, né, essa situação que a gente tem quando a gente conseguir incidir em políticas públicas, quando na formação de todos os profissionais, e não só dos profissionais negros, mas de todos os profissionais negros e não negros, que esteja presente, essas questões estejam presentes, né? Esses nomes, os títulos dos livros, os nomes dos autores começarão a circular, eles têm de entrar no currículo, a gente tem de transformar nosso currículo, que exclui a presença, não só dos autores de literatura, mas dos intelectuais negros, né? De outras formas de entender o mundo, outras filosofias, isso tem que ser transformado. E aí é um trabalho, às vezes, de meio procurar uma agulha num palheiro, né? Mas a partir dos nomes que vocês ouviram aqui, das referências que vocês ouviram aqui, outras virão, porque elas estão relacionadas. Uma vai te ajudando a levar a outra também. Acho que isso para dar um tempinho para... Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Charlene. Olha, a pergunta é muito boa, Charlene. Não é nada pessoal, mas eu vou direcionar a você. É a Vanessa Silva, do município de São Paulo. Ela diz o seguinte: hoje recebi uma pergunta de um educando de 16 anos com a seguinte questão: como podemos acabar com o racismo? Eu disse que era uma pergunta provocativa, porque geralmente essa pergunta que pessoas negras ouvem. Como acabar com o racismo? Mas aí eu estou devolvendo para a Charlene. A princípio, disse que o racismo, para identificá-lo, é preciso vivenciá-lo e ser coparticipante desse processo de transformação. Devemos, além das intérpretes negras e negros no Brasil, buscar estratégias para combater as situações de violências que são permanentes em nossas relações sociais. O que vocês poderiam enfatizar nessa fala que compartilho a vocês? Olha,
Para Foi um acabar com o racismo, processo. precisa vivenciar o racismo, Charlene? Você acha que Olha, precisa ser violentado para... Gente, é complicado, né, isso? é difícil mesmo. E eu aprendi num processo, né? Isso, e aprendi num processo com as mulheres negras que frequentavam a nossa biblioteca. E eu vou contar uma experiência pessoal, tá bom? Até então, né, acho que a questão do racismo, a questão era algo muito presente na biblioteca, nos nossos cafés da manhã, todas essas discussões, né, na literatura, nos livros que a gente lia. E um dia aconteceu algo muito difícil, muito chocante para mim, que eu vi uma pessoa ser racista, assim, uma violência, e eu estava no cabeleireiro e ela falou aquilo para mim, eu fiquei sem chão, e eu não sabia se eu podia falar ou não, o que eu devia falar, como que eu devia proceder, e eu entrei meio em crise. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? E aí eu perguntei para algumas pessoas, né? Perguntei para uma colega também lá do centro de formação, né? Eu estava dando uma carona para ela, o que eu tenho que fazer? Ela era uma pessoa não negra, e ela, eu não sei, acho que não é o seu lugar, né? De fato, mas o que eu devia fazer? E aí, num sábado, num evento, né, que teve, eu acompanhei no evento, que foi a Cat, da Livraria Africanidades. E aí eu me senti à vontade de falar para ela, olha, o que eu faço nessa situação, né? E aí ela, olha, Charlene, você tem que se posicionar. Você tem que falar, né, que isso é racismo. Você tem que se posicionar claramente que essas coisas não podem acontecer e explicar por quê. E foi muito legal, ela começou a me contar várias histórias e coisas, e eu me senti mais confiante, e a partir disso, nunca mais, né, e houve outras situações racistas, e nunca mais eu deixei de falar para as pessoas, olha, isso que você está fazendo é racismo, né, e isso é no dia a dia. Acho que como biblioteca, né, eu não vou me estender porque o horário tá, acho que vocês já puderam compartilhar um pouquinho da Biblioteca Maria Firmina, tem um livro da Franciele, mas eu acho que como uma pessoa não negra, eu aprendi a me posicionar também. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo deve fazer no seu pequeno ciclo, sabe? Não precisa a gente ter um Instagram com milhares de seguidores e tal. Mas acho que no nosso pequeno ciclo a gente pode ir mostrando e dar nome, né? Falar isso é racismo, isso é machismo. E eu acho que com essas pequenas coisas as mudanças podem acontecer, do ponto de vista. Muito bem, obrigada, viu, Charlene? Nós já estamos indo para o final mesmo, gente. Quero agradecer a Fran. Na verdade, a Bia vai fazer essa parte mais de agradecimentos, mas eu vou deixar alguns recados aqui para todos vocês que estão participando, que acompanharam esse debate com a gente. Como, a princípio, o evento ia acontecer em um lugar físico e tal, a gente tinha planejado alguns sorteios com ecobags, livros das autoras, ia ser muito legal e tal. E a gente fez parceria com algumas editoras e com a autora Neide para fazer esses kits para vocês. Mas aí, como já estamos nesse processo online, o que a gente resolveu fazer? Vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, no Instagram, a gente vai fazer um sorteio a partir da lista que nós vamos ter com essa parceria aqui com o CISEB, de quem participou, e a gente vai fazer o sorteio do livro da Fran, O Negro na Biblioteca, e o da Neide, também, para quem esteve participando aqui com a gente nesse debate. E aí, quem for sorteado vai receber, nessa parceria que a gente está no CISEB, o CISEB se responsabiliza em mandar esse material para quem for sorteado, tá bom? A gente entra em contato, então temos aí alguns mimos ainda para vocês. Então, gente, muito obrigada. Bia, pode seguir lá com o encerramento. O Instagram, gente, é Mulheres Negras na Biblioteca. Vocês podem colocar lá no pesquisar Mulheres Negras na Bíblia e ele vai aparecer, tá bom? Uma coisa, gente, não posso esquecer de agradecer ao Charles. Charles, muito obrigado, intérprete que estava aqui com a gente, e a Mildes também. Bom, queridas, queridos, gratidão enorme, né, pela presença de todos. Bom, a gente está correndo aqui, né, com a finalização,
Mas, novamente, né, em nome do coletivo, do nosso coletivo Mulheres Negras e do SP Leituras, quero agradecer grandemente por esse evento que, enfim, trouxe reflexões e pontuações aí que a gente vai levar para a vida e para o exercício mesmo da nossa cidadania e da nossa atuação, né, tanto em coletivos quanto na nossa formação em biblioteconomia, atuação, enfim, gratidão enorme. E eu só quero, né, informar que em breve a gravação dessa webinar vai estar disponível nos canais do nosso projeto, nas redes sociais, e também na página do CISEB no YouTube. E, bom, só para fechar assim, né, por que bibliotecas? Foi o tema central aqui das nossas discussões, da questão do desenvolvimento de coleções, como elas devem atuar para o combate mesmo ao racismo. E é sabido, né, que os livros são caros, né, e a biblioteca acaba sendo, as bibliotecas públicas, principalmente, o principal local de acesso para quem não tem dinheiro, né, assim como as bibliotecas escolares também. E pensando nisso, a gente acredita no poder transformador mesmo da literatura, em termos gerais, assim, sociais e políticos. E a gente sabe também que ela pode contribuir para o racismo, né? Tanto para o seu aumento, quanto também para a sua diminuição. E aí é nessa luta de todos nós, essa luta cidadã, sobretudo, que a gente faz essa ação aqui de redução do racismo, a partir da inclusão aí de obra de autoras negras nos acervos das bibliotecas, tanto a nível local, como é colocado pelo livro da Francilene, quanto a nível nacional, porque esse estudo é, sobretudo, uma análise do Brasil, né, e dos caminhos aí que estão sendo construídos e que tem muito ainda para ser construído. Bom, acho que é isso, um abraço forte para todos e até logo mais. Sigam as nossas páginas no Facebook, Instagram e acompanhem a gravação que vai ficar disponível no YouTube, tá? Do SP Leituras. Bom, é isso. Beijão. Forte abraço. E um beijo a todas. Muito obrigada, Neide, Fran, Charlene. Muito obrigada, público. E acho que já deu, né, gente? Tchau, tchau, Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada, Foi um prazer. Tchau, até. Tchau.